O ChatGPT disse tragédia. O pior cenário agora às 5h11. Padre Pio não foi levado a sério. Foi exatamente nesse horário, 5h11 da manhã, quando o céu escureceu como se algo tivesse sido rasgado do lado de dentro da alma do mundo. As pessoas não perceberam de imediato. Continuaram dormindo, andando, comendo seus pães amanhecidos, como se a existência não estivesse prestes a ser atravessada por um corte irreversível. Mas algo aconteceu. Algo que já havia sido anunciado. E ninguém ouviu. Ou melhor, ouviram, mas zombaram, ignoraram. E agora já não se pode voltar atrás. O que Padre Pio viu naquele sonho nunca foi totalmente revelado. Ele mesmo hesitou em escrever. Tremia, segurando o terço, como se temesse o que seria desencadeado. A profecia era clara para quem quisesse enxergar, mas quem quis? Hoje, aqueles que riram escondem a face em meio às ruínas, porque não é só uma tragédia física. É algo muito mais profundo, é um colapso espiritual que começou sorrateiro. E agora já toma conta das casas, das igrejas, das almas. Muitos de vocês que estão ouvindo agora já sentiram isso. No silêncio do quarto, quando ninguém está por perto. Aquela angústia que aperta o peito sem nome. Aquela sensação de que tem algo errado com tudo, mesmo quando está aparentemente tudo certo. Isso não é loucura, isso é espiritual. E o pior, foi previsto, ignorado, rejeitado, como se a verdade doesse mais do que o próprio inferno. Mas ela está aí, caminhando pelas ruas, invadindo as famílias, calando os bons. Aos 50, 60, 70 anos, a gente já viu muito. Já perdeu mais do que gostaria. Já enterrou amigos, parentes, sonhos. E talvez por isso sejamos mais sensíveis. Sabemos que quando o silêncio aumenta é porque algo está para acontecer. E eu te digo com todo respeito. Se você está aqui, ouvindo isso agora, é porque foi escolhido. Sim, escolhido para não cair no mesmo erro. Para não fazer parte daqueles que zombaram de um homem que já enxergava com os olhos fechados. No comentário fixado estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. E quando ele falou sobre 3 dias de escuridão, ninguém quis entender. Preferiram dizer que era metáfora, exagero de um velho místico. Mas o céu está escurecendo, não com nuvens, mas com ausência de fé. As pessoas já não rezam, já não choram diante do altar. Trocaram a oração pela distração e agora querem respostas. Mas elas foram dadas há décadas, estavam ali nas entrelinhas das cartas que ele escrevia com lágrimas nos olhos. As freiras diziam que Padre Pio ficava horas em silêncio, com os olhos voltados para algo que não estava ali. Quando questionado, ele apenas respondia: eles já estão entre nós. Quem, padre? Quem está entre nós? Ele nunca disse, mas o olhar dele, o olhar dizia tudo. Um olhar de quem via mais longe, de quem sentia o cheiro do enxofre onde ninguém via nada. Hoje, o que ele via está mais próximo do que nunca. E só os que têm sensibilidade vão perceber. Você que já perdeu noites de sono sem saber por quê. Você que sente um peso no ambiente da sua casa, mesmo depois de limpar tudo. Você que nota que seus filhos já não querem saber de Deus, que a fé parece ter escorrido entre os dedos. Você está vendo, está sentindo. E isso não é coincidência, é confirmação. Porque tudo o que ele avisou está se desenrolando, passo a passo, sem que ninguém possa deter. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro, o livro digital de Padre Pio, com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora, antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim.
E quando você pensa que já viu tudo, vem mais um sinal, uma notícia trágica, uma perda inexplicável, um gesto cruel de alguém que você amava. E aí no fundo da alma você sente, Padre Pio tinha razão. Ele viu isso. Ele tentou avisar, mas ninguém quis ouvir. Hoje estamos pagando o preço do desprezo, mas ainda dá tempo. Não para todos, mas talvez para quem decidir agora. Há uma frase dele que sempre me arrepiou. Quem não se ajoelha hoje vai chorar amanhã. Dura, né? Mas é verdade. E não é sobre religião, é sobre rendição, sobre entender que há forças atuando que não se veem, que não estão nos jornais nem nos discursos dos políticos. Estão na atmosfera, estão nas pequenas tragédias, nos afastamentos súbitos, nos corações frios, na fé que apaga sem fazer barulho. Algumas senhoras polonesas diziam, quando os sinos tocarem, sem que ninguém os toque, é porque o tempo chegou. Padre Pio sabia. Os sinos já começaram a vibrar sozinhos em várias paróquias, e o mundo finge que é vento, que é falha técnica. Não é. É o alerta. E você, que tem mais de 50, sabe? Você sente, porque sua alma foi ensinada a sentir. Mesmo quando o mundo inteiro diz que é besteira, você sabe que não é. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora, antes que acabe. Depois, escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. E tem mais. Padre Pio deixou escritos que foram escondidos, guardados como se fossem perigosos demais. E sabe por quê? Porque eles revelam o que está por trás dessa escuridão. Eles falam de coisas que nem todos têm coragem de saber. Mas quem tiver fé, quem tiver coragem de mergulhar vai entender, vai sentir, vai se preparar e talvez vai sobreviver espiritualmente ao que está por vir. Às vezes, não é o corpo que está doente, é a alma. E quando a alma adoece, tudo desmorona. Você sente cansaço sem ter feito esforço, sente vazio mesmo cercado de gente, sente medo mesmo sem ter ameaça concreta. Isso é a alma gritando, é ela dizendo, acorda. E quem pode te ajudar nesse momento? Quem já viu isso antes? Quem já passou por essa escuridão? Padre Pio passou, ele sabe o caminho, e ele deixou esse caminho por escrito. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora, antes que acabe. Depois declare, eu fui tocada por essa verdade. Você não está ouvindo isso por acaso. Isso não apareceu na sua tela à toa. Tem algo maior por trás. Algo que quer te mostrar o que está oculto. Porque ainda há tempo. Pouco, mas há. E quem sentir no coração vai saber o que fazer. Vai entender o que significa cada sinal, cada dor, cada lágrima derramada em silêncio. Porque tudo está conectado, e tudo foi avisado, e agora está se cumprindo diante dos nossos olhos. E você sente isso porque a alma reconhece o que os olhos ainda não enxergaram. Ela reconhece o sinal, ela identifica o cheiro do invisível. O mundo quer te distrair, quer te manter ocupada, quer anestesiar a tua percepção, mas há algo se movendo por trás da realidade. Algo que começou pequeno, mas já tomou proporções irreversíveis. As pessoas acham que ainda tem tempo, mas a verdade é que o relógio espiritual está a segundos do colapso. O medo que te persegue à noite não é à toa. A insônia, a ansiedade que cresce mesmo quando você tenta disfarçar. Os relacionamentos que desmoronam sem explicação. Filhos que se afastam. Netos que já não conhecem uma oração. A casa que já foi cheia de fé e hoje ecoa vazia. Você sente o peso, não sente? Não sabe explicar, mas sabe que está lá. Como se algo estivesse empurrando você para o fim. E você não sabe como voltar. Mas precisa ouvir isso.
Existe um motivo e existe uma saída. Padre Pio sabia que os tempos escuros começariam silenciosos, como uma doença que primeiro afeta por dentro, um cansaço na fé, um enfraquecimento da oração, um hábito de esquecer o espiritual. Foi assim que começou. Primeiro um domingo que você faltou à missa, depois uma semana sem rezar, depois um mês sem nem falar o nome de Deus, e agora, quando tenta rezar, sente como se a voz não saísse, como se algo estivesse bloqueando. Isso não é psicológico, é espiritual. E é grave. Você acha que tem controle, mas não tem. A escuridão não avisa quando entra. Ela apenas entra. E quando você percebe, já está vivendo dentro dela. Padre Pio gritava isso em seus escritos. Mas ninguém levou a sério. Não era uma metáfora, era literal. Ele dizia: virão dias em que até os mais fiéis sentirão o abandono de Deus, mas Ele não abandonará. Sabe o que isso significa? Que estamos nesse tempo, que o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Mas só os sensíveis entenderão isso a tempo. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva: Padre Pio, eu ouvi teu chamado. Você pode ignorar isso, fechar esse vídeo e fingir que é só mais uma história exagerada. Mas vai lembrar dessa mensagem no dia em que sentir que algo invisível está sugando suas forças. Vai lembrar dessas palavras no exato momento em que estiver prestes a desmoronar e ouvir, ao fundo, o som do que foi avisado. Porque quando o espiritual toca a realidade, não há mais escapatória. Ou você se prepara agora, ou será engolido depois. Tem algo acontecendo nos hospitais. Enfermeiros relatam que pacientes, antes de morrer, estão vendo vultos. Crianças dizem ouvir vozes à noite. Gente boa está adoecendo sem diagnóstico. Famílias estão se quebrando sem motivos reais. Isso não é aleatório. Isso é o efeito de uma nuvem escura que desce pouco a pouco. Padre Pio viu isso. Ele escreveu sobre isso, mas esconderam. Disseram que era loucura, que ele era muito místico, que exagerava. Mas hoje, cada palavra dele parece se cumprir como uma sentença. Você já percebeu quantos amigos se afastaram de você sem motivo? Já sentiu que tem pessoas olhando para você com frieza, como se algo tivesse mudado? Já sentiu que sua fé enfraqueceu do nada, como se tivesse sido arrancada? Isso tem nome, é ataque espiritual. E só quem estiver preparado vai suportar. Não é questão de religião, é questão de sobrevivência da alma. E se você não cuidar disso agora, depois poderá ser tarde demais. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você precisa se lembrar de quem você era antes de tudo isso. Antes do medo, da dor, da solidão. Lembra quando você rezava com fervor? Quando sentia a presença de Deus só de fechar os olhos? Onde isso foi parar? Não foi embora por acaso. Foi arrancado, sugado, e agora você sente esse buraco dentro do peito. Esse vazio que nem o dinheiro, nem a companhia, nem a distração consegue preencher. Isso é sua alma pedindo socorro. E a resposta está ali, onde poucos têm coragem de ir, nas revelações de Padre Pio. Ele falou dos sinais, do sangue que escorreria invisível pelas portas das igrejas fechadas, das velas que não acenderiam mais, dos anjos que se retirariam em silêncio porque os homens não quiseram mais ouvir. E tudo isso está acontecendo agora, aos poucos. E você está no meio disso, não como espectador, mas como alvo. Você precisa entender isso, ou se protege agora, ou será atingido quando já não houver mais defesa. Estou deixando no comentário fixado um conteúdo que pode ser a resposta que você pediu em oração. É o livro digital de Padre Pio, com orações que carregam libertação e cura. Poucas unidades.
Pegue agora antes que desapareça. Depois diga: essa palavra chegou no meu desespero. E se você acha que isso é exagero, veja os números. Mais da metade das pessoas acima de 50 anos relatam sintomas de ansiedade profunda. Pessoas que antes tinham fé inabalável, hoje não conseguem orar mais do que 30 segundos. Igrejas se esvaziando. Famílias inteiras que não conhecem mais o poder da bênção. Isso é o fim? Não. Isso é o início. O início do que Padre Pio chamou de dias vazios, onde o espírito humano seria testado até o limite. E o que fazer? Você deve estar perguntando isso. A resposta é simples e dolorosa ao mesmo tempo. Voltar. Voltar para onde tudo começou. Para o altar. Para o joelho no chão. Para o terço na mão. Para a oração no escuro. Mesmo que pareça que Deus não está ouvindo. Ele está. Mas quer ver quem ainda acredita. Quem ainda chama por ele no silêncio. E Padre Pio deixou isso muito claro. Nos dias em que tudo parecer perdido, será o coração em oração que moverá os céus. Há muitas vozes nesse mundo, muitas mentiras, muita distração. Mas há uma voz que corta tudo isso. Uma voz que sussurra no fundo da alma e que você já ouviu mais de uma vez. Essa voz é a que te trouxe até aqui, que te fez continuar ouvindo até agora, que não te deixou desistir mesmo quando tudo dizia para parar. Essa voz é a voz que Padre Pio escutava quando sangrava sozinho na madrugada. E essa mesma voz está agora tentando te alcançar antes que seja tarde demais. Poucos verão, menos ainda vão entender. O livro que deixei no comentário fixado é um tesouro espiritual. Baixe agora, com fé. E se algo mexer com você, volte aqui e escreva. Hoje Deus falou comigo em silêncio. Talvez você não saiba, mas já há sinais no céu. O sol se comporta de maneira estranha. Cientistas dizem que é normal, mas os antigos não acham. Eles lembram do que foi dito nas profecias, que quando o céu estremecer sem motivo, é porque o tempo se apressa. E os ventos também mudaram. Você sentiu? Aquela brisa que parecia leve agora chega com peso, como se cada sopro viesse carregado de algo que os olhos não veem, mas a alma percebe. Isso não é loucura. Isso é espiritualidade sendo violentada. Você pode tentar explicar tudo com lógica, pode buscar respostas na ciência, na medicina, na psicologia, mas vai perceber que nada se encaixa, porque o que está acontecendo ultrapassa o que é humano. É guerra espiritual. E você está no meio. Não como espectador, mas como protagonista. E só há dois caminhos: a cegueira voluntária ou a fé corajosa. E essa fé exige atitude, exige decisão. Agora, não depois. No comentário fixado está o livro digital de Padre Pio, com orações que ele reservou para tempos de dor extrema e desamparo. Se você sente que não aguenta mais, esse é o chamado. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que fechem o acesso. Depois confesse: essa oração me segurou quando eu pensei em desistir. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda pulsa, ainda chama, ainda quer. Não ignore isso. Não despreze o que está sentindo agora, porque pode ser o último chamado antes da porta se fechar. Padre Pio dizia: há um tempo para tudo, até para a última chance, e talvez essa seja a sua. Mas o que acontece com quem ignora um chamado como esse? O que ocorre com aqueles que sentem, sabem, pressentem, e mesmo assim continuam como se nada estivesse acontecendo? É simples, eles pagam o preço. Um preço que não se vê no extrato bancário, nem nos boletins médicos, mas um preço que pesa na alma. E esse peso vai se acumulando até que não se consegue mais dormir. Até que as lágrimas vêm sem motivo, até que a vida parece não fazer mais sentido, mesmo quando a saúde casa comida. Isso é o grito do espírito que está morrendo em silêncio. E sabe o que dói mais?
É saber que tudo isso poderia ser evitado, que bastava ouvir, que bastava ceder, que bastava dar ouvidos a quem viu antes de todo mundo. Padre Pio avisou. Ele avisou com sangue. Ele não escreveu apenas com tinta. Ele escrevia com dores. Cada revelação era marcada por feridas reais. Estigmas que rasgavam suas mãos enquanto ele clamava por um povo que não o levava a sério. E agora, décadas depois, as consequências estão diante dos nossos olhos. Mas ainda assim, há quem não veja. Você percebe como tudo parece se repetir? As tragédias, as doenças repentinas, as famílias sendo separadas, a frieza nos relacionamentos, filhos que se afastam sem motivo, pais que adoecem sem razão, lares que antes eram cheios de risos e orações, agora são como túmulos abertos. Isso não é acaso, isso não é evolução do tempo, é o reflexo da desconexão espiritual. É o que acontece quando o invisível deixa de ser levado a sério. E talvez você se pergunte, mas e eu? O que posso fazer? A resposta está em se posicionar, em dizer sim para o que é invisível, mas verdadeiro, em buscar proteção antes da tempestade, porque ela vem. Você já sente isso. E quando ela cair, não vai avisar, vai simplesmente arrastar. E só quem estiver firmemente ancorado na fé, com a alma resguardada pelas verdades que Padre Pio deixou, é que vai permanecer de pé. Os outros cairão, lentamente, sem entender como. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora antes que o tempo acabe. Depois, volte aqui e escreva. Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Padre Pio falava de um vento negro, um sopro que atravessaria os continentes sem que os olhos pudessem ver, mas que traria com ele confusão, doenças, frieza, um vento que afastaria mães de filhos, maridos de esposas, pessoas de Deus. E esse vento já está aqui. Ele está nas decisões impensadas, nos rompimentos que não fazem sentido, na rebeldia que cresce sem explicação, e quem não estiver vigilante será levado por ele como folhas secas no outono. Mas você não precisa ser mais uma folha levada. Você pode ser raiz, pode ser fortaleza, mas isso exige algo que poucos têm hoje: coragem espiritual. Coragem para reconhecer que está fraco, que precisa de ajuda, que não consegue mais sozinho. E buscar, não fora, mas dentro. Buscar nos escritos esquecidos, nas orações antigas, nas palavras de um santo que sofreu por antecipação tudo o que agora estamos vivendo. Porque ele sabia, ele viu, ele sentiu. Você já ouviu falar sobre os 3 dias de escuridão? Muitos zombam disso, dizem que é lenda, mas e se for real? E se, de repente, as luzes se apagarem por completo? Não só as elétricas, mas as da alma. Se o céu se calar, se os anjos se esconderem, se não houver mais resposta. Você está preparado? Você teria forças para resistir sem enlouquecer? Padre Pio deixou instruções. Ele disse o que fazer, mas poucos sabem, porque poucos buscaram. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio, que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. E se você pensa que é exagero, observe os pequenos sinais. O número de pessoas que adoecem sem diagnóstico está aumentando. As crises de pânico surgem em quem nunca teve histórico. Os suicídios silenciosos entre pessoas religiosas. Tudo isso aponta para algo maior, algo que vai além da psiquiatria, além da medicina. É a alma sendo atacada em silêncio. E Padre Pio já tinha falado sobre essa guerra, não contra carne ou sangue, mas contra forças espirituais que se alimentam do nosso desespero.
Muitas mulheres que estão ouvindo isso agora sabem do que eu estou falando, porque são elas que mais sentem, são elas que carregam a dor da família, que rezam sozinhas por filhos que zombam da fé, que seguram a casa mesmo quando tudo está desmoronando. E talvez você que ouve agora seja exatamente essa mulher, que já cansou, que já chorou até não ter mais lágrimas, que já implorou por um sinal. Pois bem, este é o sinal, esta é a resposta. Não ignore, não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Padre Pio não foi apenas um santo. Ele foi um mensageiro de urgências e ele deixou avisos para pessoas como você. Pessoas que carregam o fardo da fé nas costas, que mesmo cansadas continuam orando, que mesmo sem respostas não abandonam o altar. E é para você que ele deixou esse livro, não para os curiosos, mas para os aflitos, para os que já não sabem mais o que fazer, para os que sentem que o chão está se abrindo e a única forma de se manter em pé é agarrado à fé. Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. Agora pare e pense. Quantas vezes você sentiu que estava à beira de um colapso? Quantas vezes segurou o choro para que ninguém visse? Quantas vezes escondeu a dor por vergonha de parecer fraco? E agora está aqui, ouvindo cada palavra, como se sua alma estivesse sendo lida. Isso não é acaso, é direção, é resposta. Mas o que você vai fazer com isso? Ignorar e voltar para a rotina? Ou vai finalmente entender que o tempo de brincar com a fé acabou? O mundo já não é o mesmo. Os valores mudaram, a frieza aumentou, a compaixão diminuiu. E a fé está escassa. Mas você ainda pode reacender, ainda pode escolher diferente. E não precisa de multidão para isso. Basta um coração quebrantado. Basta uma alma disposta. E o que Padre Pio deixou, essa oração, essa revelação, é exatamente o que você precisa agora. Porque ninguém resiste ao que está por vir sozinho. Mas com a proteção certa, tudo muda. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. E antes de terminar, escute com atenção. As próximas semanas serão decisivas. Não é teoria, é constatação. Algo vai acontecer, algo que vai separar os distraídos dos atentos, os mornos dos fervorosos, e você precisa estar entre os que vigiam, entre os que já sabem o que está em curso, porque quem não se preparar vai chorar sem consolo, e não diga que não foi avisado, porque está tudo aí, escrito, revelado, disponível, mas poucos terão olhos para ver, poucos terão coragem de acreditar. Então, se você chegou até aqui, é porque sua alma está sedenta, está gritando por socorro, está clamando por respostas, e você as encontrou. Agora, cabe a você decidir o que fazer com isso. Voltar à rotina e fingir que nada aconteceu, ou agarrar-se ao que é eterno antes que tudo desmorone de vez? Porque o que está para acontecer não vai esperar por ninguém. E não vai dar tempo de se preparar quando tudo estiver desmoronando. O que Padre Pio viu em visões, o que ele escreveu escondido, o que sussurrava entre gemidos e oração, agora está começando a se revelar diante dos olhos que ainda conseguem enxergar. Mas são poucos esses olhos. Muitos estão cegos, mesmo com a visão perfeita. Cegos pela distração, cegos pela frieza, cegos por um mundo que zomba do sagrado. Você já percebeu como o mundo perdeu o respeito pelas coisas de Deus? Como até dentro das igrejas muitos já não rezam, mas apenas repetem palavras como se fosse um hábito vazio? Não há mais tremor, não há mais lágrimas, não há mais temor. E é exatamente quando o temor se vai que a justiça chega. Não a justiça dos homens,
mas a justiça espiritual. Aquela que vem como um vento gelado no meio da madrugada, arrancando tudo o que não está enraizado na fé. Padre Pio dizia que o maior castigo dos tempos finais não seria fogo, nem guerra, nem fome. Seria a ausência de Deus no coração dos homens. E é isso que você está sentindo. É por isso que está tudo tão difícil. Porque acha que está cansado mesmo dormindo. Porque acha que acorda com o peito apertado sem motivo. Porque sente vontade de chorar do nada. Não é coincidência. É a tua alma avisando que está desnutrida de fé, que precisa urgente de socorro espiritual. E o socorro está sendo oferecido agora, não em voz alta, não em anúncios chamativos, mas no silêncio, na profundidade, na simplicidade de um conteúdo que poucos terão coragem de acessar. O livro deixado no comentário fixado não é apenas um arquivo digital. Ele é uma linha de defesa. Uma cerca invisível contra aquilo que já começou a se mover. Se você abrir, vai entender. Vai sentir algo mudando dentro de você. Mas se ignorar, poderá não ter uma nova chance. O livro está no comentário fixado, mas não ficará lá por muito tempo. Ele carrega revelações que Padre Pio pediu que fossem conhecidas nos últimos tempos. Pegue agora, depois diga, amém, eu ouvi o chamado. E se ainda restam dúvidas, olhe à sua volta. Perceba como as pessoas andam diferentes, como o amor esfriou, como as conversas perderam profundidade, como há mais gritos do que abraços, mais pressa do que presença, mais barulho do que paz. Isso é o fim dos tempos começando no coração das pessoas. Não haverá trombetas visíveis, haverá lares se desmoronando, haverá mães chorando sozinhas, haverá filhos perdidos em si mesmos, tudo como foi dito. E há uma frase esquecida que Padre Pio murmurava quase como um segredo. Nos últimos tempos, os olhos enxergarão, mas a mente negará. Quantas vezes você já sentiu que algo está errado, mas preferiu não falar nada? Quantas vezes você percebeu que alguém da sua casa estava sendo tomado por uma tristeza profunda e você calou? Quantas vezes você fingiu que estava tudo bem só para não ter que encarar a verdade? Essa negação é o que vai abrir as portas para o mal entrar. E quando ele entra, ele não faz barulho. Ele começa com pequenas rupturas. Um mal entendido aqui. Uma mágoa ali, uma oração esquecida, um perdão negado. E quando você vê, já está tudo escuro. Já não há mais comunhão, já não há mais paz, só um eco dentro da casa. Um vazio que consome. E você não sabe por onde começou, porque achou que era só uma fase. Mas não era. Era um sinal. Era a escuridão tomando lugar onde a luz já não era bem-vinda. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você sabe o que acontece com uma alma que ignora por muito tempo os avisos do céu? Ela vai perdendo a sensibilidade. E chega um momento em que ela já não sente mais nada. Nem o toque de Deus, nem a dor do mundo. E essa indiferença é o sinal final. É o ponto de não retorno. Padre Pio chorava por essas almas. Ele dizia, o pior castigo é quando o coração já não sente mais a presença do Criador. E você, ainda sente? Ainda chora quando escuta uma palavra que toca? Ou já está seca por dentro? Se ainda sente, então há esperança, ainda que pouca, ainda que frágil, ainda que com as últimas forças, mas existe, e é por isso que você está aqui, não para mais um vídeo, não para se emocionar por alguns minutos e voltar à vida de sempre, mas para ser despertado, para se levantar, para entender que o que você faz agora vai determinar como você vai atravessar o que está por vir, e você vai querer estar do lado certo, do lado dos que ouviram o chamado. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva. Padre Pio, essa luz chegou na hora certa.
Você já percebeu que quando mais precisa de Deus é quando mais silêncio sente? Que justo nas horas mais sombrias parece que o céu se cala? Padre Pio dizia que isso é um teste, um dos mais duros. É nesse silêncio que se mede a fé. Porque confiar quando tudo vai bem é fácil. O verdadeiro fiel é aquele que continua acreditando quando tudo em volta está desmoronando. E hoje, talvez você esteja nesse ponto, e talvez esteja prestes a desistir, mas não agora, não depois de tudo que ouviu. Porque agora você sabe que não está louco, que não está sozinho, que o que sente é real, que há uma guerra acontecendo no invisível, e que sua alma é o campo de batalha, ou ela será tomada, ou será selada. Não há meio termo, não há espaço para indecisão. É agora. E o livro que Padre Pio deixou é um dos poucos escudos espirituais que ainda existem. Não porque há mágica nele, mas porque há fé viva, fé que corta na escuridão como lâmina de luz. No comentário fixado está o livro digital de Padre Pio, com orações que ele reservou para tempos de dor extrema e desamparo. Se você sente que não aguenta mais, esse é o chamado. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que fechem o acesso. Depois confesse. Essa oração me segurou quando eu pensei em desistir. Se você fechar esse vídeo e continuar como se nada tivesse acontecido, algo dentro de você vai te lembrar. Talvez em um sonho. Talvez em um momento de fraqueza. Talvez no dia em que o telefone tocar com uma notícia que vai rasgar o chão. Vai lembrar disso. Vai lembrar do chamado. E vai desejar ter respondido antes. Vai desejar ter feito algo quando ainda dava tempo. Porque há um tempo para tudo, mas esse tempo não é eterno. Ele tem fim, e estamos perto desse fim. E quando tudo for abalado, e será, as únicas coisas que permanecerão serão as que têm raiz em Deus. E você vai ver pessoas ricas perderem tudo, pessoas influentes implorando por paz. E os simples, os que creram em silêncio, serão os que terão força. Porque eles se prepararam no secreto, porque ouviram os sinais, porque não esperaram a tragédia para então clamar. Eles se anteciparam, e você ainda pode ser um deles, mas precisa agir agora, antes que o silêncio tome conta de tudo. E quando o silêncio tomar conta, não será o tipo de silêncio calmo, aquele que acalma a alma. Será um silêncio estranho, um silêncio que pesa, que sufoca, que carrega uma presença invisível. Você já sentiu isso? Já esteve em um lugar onde tudo parecia normal, mas algo ali fazia sua pele arrepiar, seu coração acelerar, seu espírito ficar inquieto? Esse é o tipo de silêncio que Padre Pio previu. Um silêncio que invade casas, que desce sobre corações, que transforma lares em cemitérios de fé. E quando isso começar a acontecer com mais frequência, muitos não saberão o que está acontecendo. Dirão que é só estresse, que é só cansaço, que é só um tempo difícil. Mas você que está aqui, você vai saber, vai lembrar dessas palavras, vai sentir que estava tudo avisado. E então será tarde para correr atrás do que foi negligenciado, porque a porta se fechará, não de madeira, mas de espírito. Uma porta que, quando fechada, não se abre mais. Você precisa estar entre os poucos que ouviram e agiram. Entre os poucos que não esperaram o desespero bater para se voltar ao sagrado. Você precisa entender, de uma vez por todas, que o que está sendo derramado agora no mundo é uma espécie de teste final, um tempo de separação, onde os mornos serão vomitados, onde os que se fingem de crentes serão expostos, e os que permanecerem de pé, mesmo em lágrimas, serão guardados de algo que nenhum de nós consegue imaginar por completo. Há uma guerra sendo travada agora, não entre países, mas dentro de você. Uma guerra entre aquilo que você acredita e aquilo que quer te fazer desacreditar, entre a esperança e o desânimo, entre o sagrado e o comum. Essa guerra se intensifica todos os dias, e você já percebeu isso.
Sente-se mais impaciente, mais vulnerável, mais inseguro. Isso é o resultado das forças que querem te puxar para longe do que é eterno. E se você não lutar, vai ceder. Esse presente espiritual que estou deixando no primeiro comentário está mexendo com vidas, mas nem todos terão coragem de abrir. Baixe agora, depois escreva. Hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Padre Pio dizia que o céu se fechava para aqueles que zombavam do que era sagrado. E hoje o mundo inteiro zomba. Riem de quem acredita, chamam de fanáticos, de ultrapassados. Mas os mesmos que riem hoje serão os que chorarão amanhã. Serão os que procurarão respostas nos escombros, nos hospitais, nos corredores vazios das igrejas, mas não encontrarão, porque rejeitaram quando ainda havia tempo, porque fecharam os ouvidos quando ainda podiam escutar. Você que ainda ouve, que ainda sente, que ainda se emociona quando fala de Deus, você é um milagre, um sobrevivente em meio ao colapso. Mas até quando? Até quando vai conseguir resistir sem se alimentar daquilo que fortalece o espírito? Não subestime o tempo. Ele está acelerado. As mudanças estão vindo numa velocidade que até os mais sábios não conseguem explicar. E o que parece distante agora, amanhã estará batendo à sua porta. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você quer saber qual é a diferença entre os que cairão e os que serão poupados? Não é dinheiro, não é influência, não é aparência. É fé, fé viva, fé que se alimenta da palavra, que se fortalece na oração, que se sustenta mesmo quando tudo está desmoronando. Padre Pio dizia: não basta acreditar em Deus, é preciso acreditar que Ele está ouvindo. E muitos não acreditam mais. Repetem orações como robôs. Vão à missa por obrigação, mas seus corações estão frios. Você ainda sente? Se sente. É com você que Deus está falando agora, não para te assustar, mas para te acordar, porque o que vem pela frente não será leve. Será um tempo em que até os justos duvidarão. Um tempo de confusão, onde o bem parecerá mal e o mal parecerá bem, onde o certo será punido e o errado será exaltado. E se você não tiver discernimento espiritual, será arrastado, lentamente, como quem não percebe que está sendo levado. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado, mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. Há algo sombrio se aproximando. E não é metáfora, é real. Está nas entrelinhas das notícias. Está nos olhares vazios das pessoas nas ruas. Está no jeito como as crianças já não respeitam mais os pais. Está na forma como os casamentos se desfazem sem luta. Está na frieza dos que enterram entes queridos e no dia seguinte já voltam à vida como se nada tivesse acontecido. Esse distanciamento é o prenúncio do fim. E quando isso alcançar seu lar e ninguém está imune, você vai desejar ter se preparado. Vai desejar ter alimentado sua alma com as orações de Padre Pio, com as revelações que ele deixou. Vai lembrar de cada palavra, de cada aviso. E vai doer perceber que tudo estava aqui, na sua frente, mas você escolheu adiar, escolheu duvidar, escolheu deixar para depois, e o depois talvez nunca chegue. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. Se você soubesse o quanto o inferno trabalha para te manter longe da fé, você não deixaria passar um único dia sem orar. Você não fecharia os olhos sem agradecer. Você não comeria sem antes clamar por proteção. Mas não é visível, é sutil,
É uma distração aqui, um desânimo ali, uma dúvida acolá. E quando você vê, está frio, está vazio, está perdido, mas ainda há uma chama acesa dentro de você, e é por ela que você está ouvindo isso agora. Essa chama precisa de alimento, precisa ser soprada, aquecida, protegida, porque o vento que vem, vem para apagar. E ele não faz distinção, ele não poupa ninguém. Só sobreviverão os que estiverem preparados, os que estiverem com a alma guardada. E Padre Pio deixou esse alimento, deixou esse escudo, está ali no comentário, mas não ficará por muito tempo, porque essas coisas não são para todos, são para os que ouvem, para os que obedecem, para os que sentem. Padre Pio deixou alertas e orações para os dias de purificação, e estão no livro digital que coloquei no comentário fixado. Só baixe se precisa de um milagre urgente. São poucas unidades. Pegue agora, antes que acabe. Depois escreva: essa oração foi feita para mim, e quando a noite chegar mais escura do que nunca, quando os gritos se confundirem com orações, quando até os mais fortes forem abalados, você vai precisar de algo mais do que coragem. Vai precisar de fé enraizada. Vai precisar de uma força que não vem de você, mas de Deus. E essa força começa agora. Começa com uma decisão. Começa com um passo. Começa com uma simples atitude de fé que pode mudar tudo. Você não está sozinho. Nunca esteve. Mas a escolha de ouvir, de agir, de se levantar, essa é sua. E ninguém pode fazer isso por você. Está tudo diante de você. Mas a porta não ficará aberta para sempre. E se essa for a última chance? Você já se fez essa pergunta de verdade? E se esse vídeo, essa mensagem, for o último toque suave antes que o mundo inteiro seja tomado pelo caos total? Você pode até não ver as correntes com os olhos, mas sua alma já sente que está sendo cercada. Cercada por frieza, por medo, por confusão. Você nota que as coisas mudaram, mas ninguém fala disso. Fingem que é só mais uma fase, só mais uma crise. Mas você sabe, lá no fundo você sabe, isso não é normal. E se hoje for o aviso final antes da tempestade? E se você ignorar e não houver outra chance de despertar? Porque o engano dos dias atuais é justamente esse, a ilusão de que sempre haverá amanhã, sempre haverá tempo, sempre haverá uma segunda oportunidade. Mas as profecias mostram o contrário. Elas gritam que haverá um ponto sem volta, um momento onde os que estiverem preparados serão guardados e os que estiverem dormindo serão deixados. Você já percebeu quantas pessoas boas estão adoecendo? Gente que sempre orou, gente que nunca fez mal a ninguém, e mesmo assim caem em camas de hospital. Não é castigo, é sinal, é um grito do céu dizendo: acordem, o tempo está se esgotando. Mas o mundo continua cego, continua zombando, continua colocando as mãos nos ouvidos para não escutar a verdade. E Padre Pio avisou: haverá um tempo em que o homem preferirá ouvir mentiras doces do que verdades amargas. Estamos exatamente nesse tempo agora. Não se engane. O inferno não ataca os ímpios. Ele ataca os que têm potencial de fé. Ele ataca os que ainda conseguem sentir o toque de Deus. Porque esses são perigosos. Esses podem despertar os outros. Esses podem resistir. Por isso, se você está sendo muito atacado, se tem sentido dores sem causa, angústias que vêm do nada, pesadelos repetitivos, crises familiares do nada, isso não é coincidência, é guerra. E a tua alma está no campo de batalha. No comentário fixado estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Não ignore os sinais, eles estão por toda parte. Nas ruas cada vez mais vazias de amor, nos olhares perdidos, na juventude que não acredita mais em nada,
nos idosos abandonados, no número crescente de pessoas que dizem: não aguento mais, o mundo está doente. Mas não é uma doença de carne, é uma doença da alma. E a única cura é o que Padre Pio deixou: orar como quem suplica por oxigênio. Buscar a Deus como quem busca abrigo de um terremoto. E muitos vão dizer que você está exagerando, que isso é sensacionalismo, que é só mais um texto, só mais um vídeo. Mas serão essas mesmas pessoas que correrão em pânico quando tudo começar a ruir, quando os bancos quebrarem, quando a tecnologia falhar, quando os governos não souberem mais o que fazer, quando nem as orações forem ouvidas com facilidade por causa do barulho da dúvida. Será tarde. Você, porém, pode estar entre os que já se prepararam, entre os que já têm óleo na lâmpada. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. A verdade é dura, mas ela liberta, e a verdade é que estamos vivendo os dias sombrios profetizados por séculos. Não é coincidência o número de doenças que surgem sem explicação. Os transtornos que dominam até crianças, as famílias que se desintegram, os casais que dormem juntos, mas vivem como estranhos. Isso é sintoma. É consequência de um mundo que virou as costas para o céu. E Padre Pio sabia disso. E foi por isso que ele chorava tanto. Sabe aquela sensação de estar sozinho mesmo cercado de gente? Aquela dor que aperta o peito do nada? Aquele vazio que nem a comida, nem os amigos, nem o dinheiro conseguem preencher? É a tua alma gritando por algo que o mundo não pode dar. E sabe o que é pior? Milhões sentem isso, mas poucos têm coragem de admitir. Preferem continuar anestesiados, fingindo. Mas você não. Você está aqui. E se está aqui, é porque sua alma quer mais. Ela quer viver. Ela quer resistir ao que está por vir. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. Você precisa entender. Não haverá aviso em letras garrafais. Não haverá trombeta visível. O aviso será sutil. Será como esse vídeo, como essa dor que você sente, como esse incômodo no espírito. E quem ignorar, perderá mais do que pode imaginar. Porque o que virá não atingirá apenas estruturas físicas, atingirá corações, mentes, almas. Haverá pessoas rindo por fora e morrendo por dentro. Haverá muitos assim. E você não pode ser um deles. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. E talvez, mesmo ouvindo tudo isso, você ainda esteja relutando. Ainda esteja tentando racionalizar, pensando que é melhor esperar mais um pouco. Mas o tempo, ele não espera. Ele corre. E cada minuto que você adia a decisão de voltar à presença é um minuto a mais em que você está vulnerável. Um minuto a mais em que as forças invisíveis se aproximam. Não seja ingênuo. Não ache que está tudo bem só porque você não vê. O mal não aparece com chifres. Ele aparece com cansaço, com distração, com desânimo. Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. E quando você perceber, talvez já não consiga mais orar. Talvez já esteja tão mergulhado na dor, na culpa, na desesperança, que nem as palavras saiam mais da sua boca. E isso, Padre Pio dizia, é o estágio mais perigoso, quando a alma se cala. Porque a alma calada é uma alma entregue. Mas você não está lá ainda. E por isso essa mensagem chegou. Para impedir que você chegue nesse ponto. Para te puxar de volta antes do abismo. Se você sente que isso tudo é para você, não ignore. Siga o chamado.
Faça o que tem que ser feito, porque o que está por vir exigirá preparo, exigirá oração verdadeira, exigirá discernimento, e esse discernimento não se compra, não se ensina, se recebe. Pela graça, pela fé e pela obediência. E tudo começa aqui, agora.